Então, pessoas, nós vamos começar a trabalhar. Opa, volta, calma. Slide tá doido para conversar hoje, né? Então, nós vamos começar a estudar os gases, não é isso? E aí tem muita gente que, na hora que a gente fala de gases, confunde, né, a história. Aqui a gente não está falando de um grupo específico de gases, não, tá? Nós estamos falando sobre o estado gasoso. E aí compreende grupos específicos, gases nobres, gases inflamáveis, gases tóxicos, gases atmosféricos, qualquer gás, tá bom? Mas a gente não está falando de um gás específico igual algumas pessoas ali estão entendendo, beleza? Antes da gente começar qualquer coisa, alguém pode me falar como é que eu posso diferenciar o estado gasoso de outros estados físicos? Manda aí, vai. A agitação das partículas estão mais separadas umas das outras, essas partículas. Beleza, tá. No líquido também elas estão separadas. Então, no estado gasoso, a gente tem uma separação de partículas tão grande que exatamente o que foi falado ali. A gente não tem nenhuma forma definida, nenhum volume definido para essa matéria que se encontra no estado gasoso. Correto? Nós já comentamos o porquê que esse gás, ou estado gasoso, ele tem que ser estudado de forma particular. Porque quando a gente falou de lei de Lavoisier, a gente teve uma observação sendo feita por causa da matéria gasosa, né? Todas as reações químicas, de acordo com a lei da conservação da matéria, têm que ocorrer num sistema fechado, que é para evitar perda de gás para o ambiente ou ganho de gás, né? Que o gás nem entre e nem saia. E isso é uma particularidade. Isso são características do estado gasoso, né? Quanto à textura, quanto a isso, a gente tem assim características gerais, né? A principal característica do gás é que a gente não tem nem forma nem volume definido. E quando a gente fala forma e volume definido, significa dizer que num aspecto macroscópico, o gás ocupa qual volume? O volume onde ele está. Então, se você, por exemplo, está agora dentro do seu quarto, está com a janela fechada, com a porta fechada e está curtindo um ar-condicionado fresquinho, de boa, o gás presente dentro desse quarto ocupa exatamente o volume deste quarto, tirando o espaço onde estão os utensílios, onde está você, onde está o guarda-roupa, porque dois corpos não ocupam, né, o mesmo lugar, mas ele ocupa esse espaço. Se você pudesse pegar todo esse gás e colocar na garrafa d'água que deve estar aí perto de você também, e ele conseguir ficar ali dentro sem problema nenhum, nós temos então um novo volume para esse gás. Então esse gás tem essa capacidade de se expandir e se contrair. Isso é uma característica única da matéria no estado gasoso. O líquido e o sólido, eles se dilatam, né? Eles alteram um pouco o volume, mas comparado com gás, é praticamente impossível de contrair o sólido e o líquido, tá certo? Existem dilatações, aí depende da natureza da matéria, não do estado físico. Todos os gases, independente da sua constituição, eles podem ser comprimidos e naturalmente sofrerem expansão. Ó, falei duas propriedades gasosas: expansibilidade e compressibilidade. Vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer com isso? O que é compressibilidade e expansibilidade? Maravilha. Se você anda de bicicleta, não é isso? Se você anda, mas então, essa variação de volume, tá? Essa variação de volume depende da força que é exercida sobre ele, correto? Então, para você diminuir o volume de um gás, você tem que exercer uma força externa muito grande, que é o que a gente chama de pressão. Então, como é que você consegue, por exemplo, encher um pneu de uma bicicleta? Você vai mandando o ar para dentro. Estou usando a bombinha manual, beleza? A bombinha manual, não aquela de máquina que tem compressor, não. Então, você está
está jogando ar para dentro, está jogando partículas gasosas ali dentro. Ali dentro elas vão ocupando aquele espaço. O volume quase não varia. Até um ponto que você não consegue colocar mais. Né? Então a gente consegue essas limitações a partir dali. Se a gente consegue botar cada vez mais gás ali dentro, cada vez mais ar ali dentro, significa dizer que ele consegue ser comprimido, ele consegue ocupar espaços que para uma matéria em outro estado físico não caberia. 1 litro de água líquida é 1 litro de água líquida. Agora, 1 litro de gás, a gente tem 1 litro de água em estado líquido, tem aproximadamente 1 quilograma. Agora, num recipiente de 1 litro, eu posso colocar quantidades, massas de gases maiores ou menores. Entendeu? Então tem essa variação aí que a gente precisa. Condensação, só para deixar claro, é uma mudança de estado físico, tá? Do estado gasoso para o estado líquido. Dependendo do recipiente, da quantidade de matéria gasosa, a gente consegue fazer com que o gás vire líquido. Tá certo? Mas nós vamos discutir isso daqui para frente. Então, seguindo aí a aula, hoje, isso, exatamente, por pressão. Por pressão eu consigo fazer essa variação toda, beleza? Então, olha só, hoje, na aula de hoje, a intenção primordial é da gente caracterizar o estado gasoso, falar das principais características dele. E amanhã a gente já começa a estudar um pouquinho das propriedades gasosas e algumas relações matemáticas importantes para a gente observar. Como eu falei desde antes, o estado gasoso ele é tão importante que ele é uma das últimas coisas que a gente acaba estudando. E ele vai interferir um pouquinho nos cálculos ali. Então, ó, seguindo aí, né, um gás. O gás, então, ele é de fácil contração e expansão. A gente costuma dizer o seguinte, que a partícula gasosa ela tem um grau de separação, né, muito grande. Tão grande que o espaço existente entre essas partículas ele é tão grande, né, óbvio, que não existe nenhum tipo de interação entre as partículas, principalmente as forças atrativas, que fazem com que, por exemplo, eu tivesse substâncias no estado líquido e no estado sólido. Elas estão tão afastadas umas das outras que não existe nenhum tipo de interação. Para você imaginar melhor, imagine que cada partícula dela fosse um ímã. Quanto mais próximos os ímãs estão, maior a força atrativa, né? Ou repulsiva, dependendo do polo, não é isso? Agora, se você afastar 2 ímãs, dependendo do espaço, você não sente mais nenhum tipo de atração. É mais ou menos isso. As partículas elas estão tão afastadas umas das outras que não existe nenhuma interação eletroquímica entre elas, tá? Por isso que é de fácil contração e expansão. Para expandir gás, vamos lá. Para expandir o gás, ou ele sofreu primeiramente uma contração, ou então você aumentou a temperatura. E a gente vai discutir isso depois, tá certo? Se eu comprimir o espaço entre eles, diminui, certo? Sim, obviamente. Por quê? Porque como tem muito espaço, você consegue aproximar bastante essas partículas. Por isso que ocorre contração gasosa. Tá certo? A questão da difusão aqui significa dizer que todos os gases se misturam em outros gases. Então, quando a gente fala de uma mistura gasosa, nós estamos falando de uma mistura homogênea, porque toda substância gasosa consegue se difundir entre outras partículas gasosas. Tem como mudar o estado só comprimido? Tem. Depende da pressão e da quantidade de matéria. Você quer ter uma ideia? Vai aí do lado de fora de sua casa, se você tiver botijão de gás em casa, pega o botijão e sacode. Botijão de gás. Mas se você sacode o botijão, você sente líquido lá dentro. Como é que isso acontece? É porque a gente tem um gás liquefeito. É tanta pressão e tanta matéria que ele se converte para o estado líquido. Porém, é condição extrema, não é condição natural. E aí, quando ele volta para a condição natural, aí ele volta para o estado gasoso. É uma condensação, mas é uma forçação de barra, tá? Não é um processo natural de mudança de temperatura, por exemplo, igual aconteceu ontem na Grande Vitória. A temperatura estava tão baixa que os vapores de água estavam bem extensos. Sim,
A formação das nuvens, a formação da neblina, da névoa, é uma condensação natural. Choque térmico, temperatura baixa, o gás está em temperatura alta, ele começa a condensar. Foi o que aconteceu ontem na Grande Vitória, ontem de manhã. Agora, a condensação do gás do botijão, por exemplo, ele é uma forçação de barra. Não é um fenômeno natural. É um fenômeno artificial. Ok? E por último, nós temos ali que um gás ele exerce pressão, vide a atmosfera e a pressão atmosférica que nós sentimos, e tem baixíssima densidade. Né? Por isso que todos os gases tendem a subir. Né? Não precisamos lembrar das brincadeiras que as crianças fazem. Né? As crianças, entendeu? Então, que as crianças fazem nas piscinas e na praia, por exemplo, começa a eliminar gases e os gases ó, sobem, né? Fazem bolhas. Não é isso? Então, porque tem baixa densidade. E essas baixas densidades tendem a fazer com que a matéria fique em cima. Outra coisa legal de lembrar aqui agora é que gás tem baixíssima polaridade, tem polaridade nula, são moléculas apolares. E é exatamente por serem apolares que a gente vai encontrar essa matéria no estado gasoso, porque uma molécula não interage com a outra, não tem polo positivo e negativo para fazer atração. E muitos desses gases têm baixíssima interação com a água. Por isso que a concentração gasosa ali é mais complicada. Algum gás que se modifica apenas pela pressão atmosférica? Não, Samuel. Perdão, ter falado o nome. Mas não, só pela pressão atmosférica não. A pressão atmosférica ela é muito baixa para poder fazer mudança de estado físico. Agora, com a mudança de temperatura isso acontece, que é o caso da formação das nuvens e formação da neblina, o caso das geadas, de chegar ao ponto dessa partícula chegar ao estado líquido, não é isso? É, porque foi pedido para evitar de falar o nome por causa da gravação, beleza? Eu tento, mas tem hora que eu esqueço, tá certo? Eu gosto muito de falar desse assunto, vocês perceberam que eu falo mesmo, entendeu? Mas por isso que eu quero que vocês possam perguntar mesmo, tá certo? Porque olha só, deixa eu pegar a caneta aqui, a gente vai falar das propriedades aí, e vai ficar fácil entender o que eu estou querendo dizer. Porque, ó, a gente está falando ali de pressão, certo? Pressão é uma das propriedades, né? Um dos fatores, uma das grandezas físicas que interferem diretamente no comportamento dos gases. Pressão, para quem não se lembra, é uma grandeza vetorial, que é uma relação entre força e área. Não é isso? A pressão é uma grandeza que está relacionada à força exercida sobre uma superfície, correto? E aí o que acontece? Área é diretamente proporcional ao volume. Né? Porque a área é o volume, o volume é a área vezes a altura do recipiente. Então a gente tem uma relação direta entre área e volume. O que acontece é o seguinte, que quando você aumenta a pressão, o volume ele diminui. Eles são grandezas inversamente proporcionais. Quando a gente representa isso, a gente faz a seguinte representação. Né? Eles são inversamente proporcionais entre a pressão e o volume. Ou seja, para você manter uma igualdade, ao aumentar a pressão, você diminui o volume. Ou seja, quanto mais força você fizer e aumentar a pressão sobre um gás, menor vai ser o espaço que esse gás ocupa. É o problema que acontece com quem mergulha em grandes profundidades. Por quê? Porque, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, né? Aqui a Terra, e aqui, cadê? Deixa eu pegar de azulzinho para poder parecer a água do mar, tá? Uma onda aqui, para ficar entendido que aquilo ali é o mar, tá? Vou botar uma prancha e um bonequinho de palitinho pegando onda, inclusive. Bonequinho de palitinho pegando onda. Pronto, agora você já sabe que aquilo ali é o mar, beleza? Então, a atmosfera até o nível do mar, agora não saiu reto, ficou bonito não. Deixa eu apagar isso aqui. Né? Então,
toda a atmosfera existente no planeta, tá? Até o nível do mar, vai continuar torto agora. A gente entende que a pressão é de 1 atm, beleza? É a pressão máxima que a atmosfera exerce, que todo o ar exerce sobre o nível do mar, sobre a superfície da Terra, sobre a água, correto? Se você mergulha, né? Se você está mergulhando, está abaixo do nível do mar, você tem a pressão atmosférica mais a pressão da coluna d'água. Então, a pressão para quem mergulha é maior. Ou seja, o volume dos gases diminui. Então, você ao mergulhar, você faz provoca contração dos gases no corpo. Você diminui o volume desses gases. Isso significa dizer que em alguns pontos onde o gás circula, por exemplo, no sangue, você forma bolhas. Correto? Então, o gás que estava difuso e misturado no sangue, ele forma bolinhas. Aí, se esse indivíduo está mergulhando em grandes profundidades, estou falando de grande, estou falando de um rasinho não, onde a gente toma caldo, né? Ali você já desceu uns 5 metros, 6 metros, 7 metros, 10 metros. Tem que tomar cuidado quando ele sobe. E quando ele sobe, o que acontece? É o inverso. Vai diminuir a pressão e automaticamente vai aumentar o volume. Se essa bolha sofreu uma expansão, muito rápido ela pode estourar os vasos sanguíneos do indivíduo. Aí a pessoa faz o quê? Vai encontrar Papai do Céu. Não é isso? Vai ter sangramento e tem uma série de problemas. É sério. É verdade. Correto? Até que parte a pressão segura o oxigênio. Quem segura o oxigênio no sangue é a hemoglobina e o ferro. Entendeu? Então, mas, por exemplo, a gente falou de uma situação de mergulho que é complexa. Hoje, alguém aqui já ouviu falar de câmara hiperbárica? Ninguém nunca ouviu falar de câmara hiperbárica? A câmara hiperbárica é um dispositivo que é utilizado para tratamento em que se aumenta a pressão sobre o corpo do indivíduo. Então ele fica preso dentro de um... Preso não, né? Fica fechado dentro de um recipiente, eles aumentam a pressão interna, para essa pressão interna interferir nos gases, acelerar o processo de cura, por exemplo, e do efeito de alguns medicamentos. Vamos lá, estão perguntando aqui algumas coisas que eu perdi, o que se passou aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho. Vamos lá, Reginaldo responde. Até que parte a pressão segura o oxigênio? Aí eu falei que a pressão não tem a ver com as ligações lá na hemoglobina. Se o oxigênio fosse menos denso, teria muita diferença. Por ser gás, não vai fazer muita vamos lá. Da câmara hiperbárica, para tratamento de doença, para cirurgia fica complicado, né? O manuseio de instrumentos e coisas do tipo. Mas para tratamento, existem muitas vezes eles utilizam a câmara hiperbárica para poder potencializar oxigenação, recuperação de feridas, de tecidos queimados, por exemplo. E óbvio que isso não é no SUS, né? É que é para quem tem dinheiro. Inclusive dizem que alguns artistas aí tem essas câmeras em casa. Gente que tem dinheiro, entendeu? Para evitar envelhecimento, melhorar um monte de coisa, né? Agora, se o oxigênio fosse menos dentro, olha, muito difícil. Gás com baixa densidade, a gente encontra sim. O mais comum, que eu me lembro agora, é o metano. O metano é um gás que tem uma densidade baixa, mas assim, depende do lugar. O metano é o CH4. O CH4 ele é produto da decomposição da matéria orgânica. Então ele não aparece em todos os lugares. Né? Ele aparece no aterro sanitário, ele aparece em pântanos. Aqui no estado, no Brasil, a gente não tem uma região pantanosa, correto? Mas ele, por exemplo, é um gás que fica na superfície da água.
Ele fica na superfície da água. Agora, quanto à densidade de gás, é muito difícil. Porque se a molécula ela começa a ter uma massa muito grande, a gravidade vai conseguir fazer efeito nela. E aí você vai ter não gás, vai ter líquido. Né? Se você estudar, por exemplo, os componentes do petróleo, você começa com moléculas com um carbono, até moléculas com 4 carbonos, todos são gases. A partir do 5º carbono, já passa a ser líquido. Então, você vai aumentando a massa da matéria, ela tende a manter um outro tipo de estado físico, tá certo? Mas essa coisa da hiperbárica aí é bem legal. Vocês vão ver que não tem nada de misterioso aqui para aprender, não. A gente vai dar continuidade aqui. Só lembrando, então, que esses gases, né, que as partículas desses gases, eles estão em constante movimento, é um movimento desordenado. Se a gente lembrar do início do ano, quando a gente falou mesmo do estado físico, e falou de sólido, do líquido e do gasoso, nós comentamos que se eu quero fazer a mudança de estado natural do sólido até chegar no líquido, naturalmente isso acontece com um aumento de temperatura. E foram vocês mesmos que falaram na época para mim que quanto maior a temperatura, você aumenta a agitação das partículas. Então, o movimento do estado gasoso é visto como um movimento desordenado, que não para. Essas moléculas elas estão se indo para um lado e para o outro. Porém, elas estão tão afastadas umas das outras que, mesmo no desordenado, a gente não tem naturalmente uma força de atração atuando ali. Mas existem forças de atração, sim. Tanto que a gente consegue fazer o gás virar líquido. Existe uma força. Ele só não se manifesta porque essas partículas estão bem afastadas. Aí tem essa observação feita aí, correto? Que a distância entre as partículas é maior que o tamanho. Aí tem umas histórias, é bem afastado mesmo. E aí, essas partículas colidem entre si e contra as paredes internas do recipiente. Esse choque é a pressão. Só que a pressão que a gente vai chamar de pressão interna. Tá? É a pressão interna do recipiente. Então, quanto o gás presente dentro do recipiente, ele está se movimentando, ele exerce pressão sobre as paredes internas desse recipiente. Tá certo? Você consegue ter uma ideia boa dessa pressão interna quando você abre um refrigerante que está à temperatura ambiente. Quando você abre um refrigerante que está a temperatura ambiente, o que acontece quando você começa a abrir? Se for aquele refrigerante mesmo de rosca, na hora que você começa a abrir, como é que ele faz o barulhinho? Estou esperando alguém escrever o som. Isso. Não é isso? E mal você começa. Dependendo da pressão interna, sai líquido junto. Né? Para você ver como é que às vezes essa pressão ela é tão interna, tão intensa. Agora, se o refrigerante já estiver gelado, numa temperatura mais baixa, quase isso não acontece. Não é isso? Porque você diminui a agitação, dentre outras coisas. Quando você cozinha alguma coisa na panela de pressão, você aumenta a pressão interna. Tanto que você não consegue abrir a tampa da panela se a pressão interna estiver muito alta. Né? Mas isso é assunto para 2021. Quando a gente for estudar com mais detalhes esse efeito. Agora, se você balançar, meu caro, você está forçando a barra, né? Aí já viu. Aí, né? Traga o refrigerante, né? A não ser que você seja, assim, um campeão da Fórmula 1 de 2020. E aí você gasta champanhe mesmo para comemorar. Né? E se faz o negócio ser mandado para longe. Então essa questão da pressão interna é bem legal aí. Né? Por isso que não dá, às vezes, para você colocar muito gás dentro. Naturalmente você não consegue fazer nem colocar muito gás, nem comprimir. Né? Existe sempre um limite dessas compressões aí. E aí, existem 3 variáveis, tá, que vão indicar o estado gasoso. Aparece aí o volume, a temperatura e a pressão. Eu vou colocar aqui no vídeo mais um que vai interferir. Principalmente, e você vai lembrar por causa desse exemplo do balão aqui.
Vamos ver se alguém vai ganhar um ticket coxinha da cantina do CCA hoje, né? A terceira variável é a quantidade de matéria. Como é que a quantidade de matéria pode ser capaz de interferir no comportamento de um gás? Estou tentando fazer uma coisa que não vai dar certo, mas vai. Diz para mim como é que a quantidade de matéria ela pode interferir aqui no estado gasoso. Diz para o tio Regis. Quanto mais matéria, mais denso. Vou dar uma coisa melhor para você me falar, tá? Olha só, eu vou nem falar, perguntar se tem alguém aqui assistindo a aula que nunca encheu um balão de aniversário, né? Com a boca. Mas acredito que todo mundo tenha feito isso uma vez na vida, né? Ainda mais depois de soltar, deixar o balão voar, fazer barulhinho, todo mundo teve seu momento, não é isso? Então, você vai lá, enche seu pulmão. O balãozinho tá lá fechadinho, sem nada dentro. Você vai lá e assoprou. Você mandou uma quantidade de matéria, aí você viu o balão ficou de um jeito, não é isso? Você foi lá, encheu o seu pulmão de ar e mandou mais matéria. O que, que aconteceu? Quanto mais matéria você coloca dentro do balão, o que, que acontece com o balão? Ele enche. Olha para essas variáveis que já estão escritas ali e me diga o que, que você está mexendo. Isso, já veio, que bom. Então, você está aumentando a quantidade de matéria dentro do recipiente, você está aumentando o volume dele. Isto, se o volume do recipiente varia, né? Porque se não variar, se o volume continuar quietinho, você não vai mexer no volume, você vai mexer na pressão, tá bom? E aí vai depender, porque agora, se o volume varia, a pressão é a mesma, tá, Murilo? Que vai ser a pressão atmosférica, beleza? Se o balão continua enchendo toda vez que você manda a matéria, a única pressão que aparece ali é a pressão atmosférica, né? A pressão interna, inclusive, ela se iguala à pressão atmosférica. Porque se não se igualasse, meu filho, você ia encher o balão e ia continuar piquitinho, porque a pressão do lado de fora é maior do que a do lado de dentro. Mas é o que acontece, né? Quando você solta o dedinho do balão, o ar sai, porque a pressão do lado de fora é maior. Vamos falar rapidinho sobre essas características. Aí, se você quiser, tiver com celular, tiver com computador e quiser tirar um print desta tela, ela é o ideal. Depois você copia, passa limpo no caderno, faz lá um. Você que gosta de fazer o resuminho, fazer as canetinhas coloridas, né? Essa é bem legal, tá? Que é mais ou menos a matéria da onde eu vou parar a aula de hoje, né? Que são as unidades que caracterizam o volume, a temperatura e a pressão. Porque a gente vai fazer conta com isso. A gente precisa saber unidades, certo? E lembra que a gente falou bastante sobre grandezas e como é importante entender o significado dessas grandezas. Lembre-se, por exemplo, da questão do U e da questão do grama. Vocês me falaram várias vezes, né, que quando eu falo da matéria e menciono a unidade em U, eu estou falando de uma quantidade de matéria bem pequena. Estou falando de um átomo, 3 átomos, 10 átomos. Agora, quando eu falo em grama, quilograma, toneladas, eu estou aumentando a massa. E, consequentemente, eu estou aumentando o número de átomos ali envolvidos. Então, essa unidade ela é bem interessante. Tá? No Brasil, a unidade padrão de volume é o litro. Né? Da temperatura é o grau Celsius. E da pressão depende. Normalmente a gente trabalha com ATM. Eu estou falando da ATM, que é relacionada à pressão atmosférica. Né?
Mas existem algumas, eu vou botar o ATM aqui, que é a pressão que a gente vai mais mencionar nos nossos problemas, tá certo? Porém no sistema, o litro e, consequentemente, suas subunidades, mililitro, decilitro e por aí vai. No sistema internacional, a unidade de volume é o metro cúbico. A temperatura é a escala absoluta em Kelvin. E a pressão seria o Pascal? Não, peraí. O bar. A gente não vai usar muito o bar, não, porque no nosso foco é mais fazer os cálculos baseados nas informações que nós temos do dia a dia. Então a gente vai usar muita pressão em atmosfera ou em milímetros de mercúrio. Aqui tem uma unidade em Pascal no slide, mas a gente nem vai trabalhar. A gente vai trabalhar muito com isso daqui, ó, né? Que um ATM, que é a pressão ao nível do mar, que é a maior pressão atmosférica que existe, né? Ela equivale a 760 milímetros de mercúrio. Esse milímetro de mercúrio é como se fosse um termômetro, tá certo? Só que o que faz o nível do mercúrio subir ou descer não é a temperatura, é a pressão. Existem pronto atendimentos até hoje que verificam a pressão com um esfingomanômetro, que é esse aparelhinho que verifica a pressão manual, com a coluna de mercúrio, que é mais fácil a leitura, porque aparece lá graduado. Né? Às vezes aquela bombinha no braço, ela não está tão nivelada assim, a gente pode ter algum tipo de problema, tá certo? Então a gente tem essas duas escalas aí, de um ATM para pressão, né? Deixa eu limpar essa tela, e aí eu apago tudo. Cadê você? Ai, quase falei um palavrão. Vou falar drogas. Então, aqui na pressão, né? Pressão, para quem não sabe a definição de pressão, eu ia falar se pergunta, mentira, né? Pressão é aquela relação entre força, a força exercida sobre uma superfície. Então, quanto maior a força sobre uma superfície, maior a pressão. Quanto menor a área, maior a pressão, e dentre outras coisas. E aí nós mencionamos que a principal característica de conversão que você precisa saber é essa daqui, que um ATM equivale a 760 milímetros de mercúrio. A questão da temperatura... Cadê, meu Deus? Achei. A questão da temperatura, que é essa aqui no cantinho, beleza? Da temperatura, que indica para a gente esse grau de agitação das partículas, que no Brasil a escala é em Celsius, mas você já estudou nas ciências e na física, por exemplo, que existem outras escalas. Por exemplo, nos Estados Unidos existe o Fahrenheit, né? Que é uma escala diferente da nossa. Por quê? Porque, gente, lá chega a temperaturas abaixo de zero normalmente. Então, eles têm uma escala que não mexe com a escala negativa, correto? Que sempre fica numa escala positiva. Mas para a gente não importa o Fahrenheit, importa os Celsius, que é uma escala graduada. Por isso que tem essa bolinha quando a gente representa o grau Celsius. É uma escala, né? É como se fosse uma fita métrica, né? Que vai marcar ali para a gente essa graduação. O Kelvin é uma escala absoluta. Ela mostra para a gente exatamente o significado da temperatura, que é um grau de agitação. Temperaturas em Kelvin muito baixas significa uma baixíssima agitação. Em 1 grau Celsius, simplesmente essa graduação dada ali. Então, como é que a gente faz isso? É essa expressão aqui que a gente utiliza, né? Se eu quero saber a temperatura em Kelvin, você vai pegar a verificada em graus Celsius e somar com 273. Tipo, no meu relógio agora, no meu relógio é ótimo, né? No meu smartphone indica que a temperatura neste exato momento ela corresponde a 27 graus Celsius. Então eu sei aqui uma escala graduada, mas não dá para medir. A única coisa que você pode falar é que são 27 de temperatura, mas a sensação térmica é bem maior que 27. Mas assim, o quanto que isso indica para a gente
tipo de agitação. Aí você tem que converter para o Kelvin. Então você vai fazer a temperatura em Kelvin, seria 27 mais 273. A temperatura em Kelvin vai ser a soma desses dois valores. Daria 300, não é isso? – 27 mais 273. Show de bola. Aí aqui eu já estou falando bonitinho sobre uma escala de temperatura. Beleza? Por último, o volume, que aí também é uma questão de dados, não é isso? Opa, vamos sair daqui? Isso. O que a gente precisa saber? Já está aqui falando mais ou menos que quando eu falo da escala em litros, eu estou falando do mesmo valor em decímetro cúbico, tá? Então, se eu falo para você que eu tenho 1 litro de leite, que é como a gente compra, eu estou querendo dizer que eu tenho 1 decímetro cúbico. Ou seja, o espaço ocupado por 1 litro de leite é o mesmo espaço ocupado por 1 decímetro cúbico. Se você falar que tem 2 litros de um determinado gás, significa dizer que você tem 2 decímetros cúbicos de determinado gás. Ou seja, o espaço ocupado é o mesmo, tá certo? E aí você tem que saber fazer algumas conversões. Porque a gente também tem algumas medidas de volume em mililitros, principalmente para líquidos, tá? E aí a medida em mililitro é o mesmo para o centímetro cúbico. E aí, quando eu quero passar de litro para mililitro, você multiplica por 1000. Se você quer passar de decímetro cúbico para centímetro cúbico, você também multiplica por 1000. E o inverso também é válido, tá certo? Isso é bom a gente guardar para poder fazer umas conversões. Amanhã eu devo começar a aula exatamente fazendo alguns exemplos de conversão aqui da própria apostila de vocês, tá certo? Peraí. Não sai.